Inocente, rejeitada e à beira do casamento, um bilionário abala seu coração com uma revelação. Clara sempre sonhou com um amor de conto de fadas. O sol brilhava intensamente sobre o vilarejo à beira-mar, e as ondas sussurravam segredos entre si. Enquanto o barulho do mercado vibrava ao fundo, ela olhava pela janela de sua casa, sentindo a mistura de ansiedades e esperanças para o próximo mês, quando finalmente se casaria com Rafael, e carismático noivo da elite local. Mas o que deveria ser um momento de celebração, logo se tornaria a raiz de um dilema que atormentava seu coração. Então tudo mudou quando o nome de Lucas ressoou na cidade. O misterioso bilionário, que cresceu no vilarejo e desapareceu como um fantasma. Clara sentiu um frio na barriga. Era ele, seu amigo de infância, a quem pensou ter perdido para sempre quando a vida o levou para longe. E agora, por que ele estava de volta? A chegada de Lucas fez o coração dela acelerar, e uma série de memórias passaram pela. Cada passo que ele dava pela areia parecia ecoar em sua alma, com um magnetismo que a atraía para mais perto dele. Conversas sussurradas cercavam o vilarejo, e a frieza de alguns vizinhos fazia o clima ser ainda mais tenso. Afinal, Lucas não era apenas um retorno inesperado. Ele era o retorno da verdade, de um passado que Clara acreditou ter deixado para trás. Mas enquanto Clara lidava com sua profunda atração por Lucas, um novo conflito surgia. Um antigo inimigo da família, Marcos, ameaçava expor um segredo obscuro que poderia arruinar tudo o que Clara sempre desejou. A sombra de um escândalo pairava sobre ela, apertando seu peito como se a sujeitasse a um destino que não escolhera. Com a pressão aumentada, Clara também percebeu que Rafael, apesar de seu charme, não era aquele que fazia seu coração acelerar. Agora, ela se via encurralada entre a segurança de um futuro planejado e a paixão incontrolável que Lucas despertava dentro dela. Em cada encontro, cada olhar furtivo, Clá! Os mistérios a rodeavam como um manto pesado, e tudo estava prestes a colidir em um único momento que mudaria suas vidas para sempre. O destino empurrava para um caminho onde amor, família e segredos se entrelaçavam de forma irresistível, mas um desfecho claro ainda parecia distante. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada. Cada emoção que a atormentava agora se concentrava. A conexão entre eles era palpável, como se as ondas do mar estivessem atraindo suas almas. Mas então tudo despencou. O som de um grito rasgou o ar. Clara se virou abruptamente, o rosto pálido. Era uma mulher deitada na areia, com os olhos arregalados de terror. A poucos metros, Marcos, o inimigo da família, se aproximava correndo, com uma expressão aterrorizada. Ela caiu! Tenho que ajudá-la! Ele gritou, sem olhar para os lados. Clara sentiu o coração disparar. A mulher era ninguém menos que Beatriz, sua amiga e confidente, que vinha a acompanhar o tumulto do vilarejo. E se o segredo que Marcos bafejava tão habilmente
não estivesse apenas nas sombras do passado, mas prestes a ser revelado ali, em plena praia. Enquanto todos se apressavam para Beatriz, o mundo de Clara parecia girar. Ela se lembrou das horas em que sonhou com esse momento, um amor à beira-mar, rodeada por amigos. Mas agora a realidade era outra. O pânico se espalhou entre os presentes, formando um mar de murmúrios e especulações. Os rostos de conhecidos tornaram-se indistintos, e Clara viu a expressão de Lucas mudar de alívio para uma preocupação inquietante. Ela correu até Beatriz, caindo de joelhos. "O que aconteceu?" perguntou, a voz trêmula. A jovem piscava os olhos, tensa, tentando falar, mas a dor parecia congelar suas palavras. O que ela estava prestes a revelar? O marido de Beatriz, que assistia ao caos de longe, estava pálido. Clara olhou para ele, um homem que sempre a tratou com gentileza. Mas havia algo em seu olhar que a fazia sentir que ele estava escondendo um segredo maior do que imaginara. Uma enfermeira do vilarejo, apressada, começou a conferir os sinais da amiga. Clara, angustiada, olhou para a multidão. Podia sentir o peso do olhar de Lucas em suas costas. E por um momento seu coração se despedaçou. "E se Beatriz souber de algo que eu não?" pensou, a dúvida se transformando em um nó apertado na garganta. Neste momento, Beatriz finalmente encontrou forças para sussurrar. "Clara, eu vi algo que não deveria." A voz da amiga se apagou quando a enfermeira a interrompeu para dar ordens a alguém que trazia uma maca. Clara não teve tempo nem de perguntar mais. As sirenes começaram a tocar ao longe, e em meio ao alvoroço, Clara percebeu o olhar gélido de Marcos, que como uma sombra se aproximava. Ele estava ali, mas por que parecia tão tranquilo no caos? O mesmo Marcos cujas ameaças estavam em suas costas, e que agora observava cada movimento de perto, como se soubesse mais do que deixava transparecer. Clara sentiu o peso do mundo nas costas. Ao mesmo tempo que desejava descobrir a verdade que Beatriz parecia ter, a sensação de estar. Tudo parecia entrelaçado num emaranhado de mentiras e ficções. Assim que a ambulância chegou, Clara não conseguiu evitar. "O que você viu, Beatriz? Me conte!" gritou, sentindo desespero. Mas nesse momento, tudo o que ouviu foi um outro grito, vindo do meio da multidão. "É ela! É ela!" Uma mão levantada, apontando para o estranho que acabara de surgir do nada. Os olhares se voltaram para a nova figura, e Clara sentiu a adrenalina subir. Quem era ele? A presença daquela pessoa mudaria tudo novamente, e a expectativa de um novo segredo inquietante pairava no ar. A vida nunca mais seria a mesma. Assim, Clara ficou paralisada, balançando entre o que perdi e o que ainda estava por vir. A presença do estranho parecia ulçar no ar, e Clara sentiu seu coração disparar. Quem era aquele homem? Os olhares se voltaram para ele, um desconhecido em meio ao caos, e a tensão era palpável. Ele tinha uma postura calma, mas havia algo inquietante em seu olhar. Com a multidão em murmúrio, Clara apenas pôde observar. "O que está acontecendo?" ela murmurou para Lucas, mas ele estava tão atento ao recém-chegado que mal a ouviu. E antes que pudesse intervir, o homem avançou, com um olhar fixo em Marcos. Você não deveria estar aqui!" Sua voz ecoou, cortando a confusão que dominava o momento. O pânico se alastrou. Marcos pareceu ficar paralisado, mas logo se recompôs. "Saia daqui! Isso não é seu lugar!" Ele estava nervoso, e todos perceberam. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. O que aquele homem sabia sobre Marcos?
Aquela cena tomou um rumo sombrio e a multidão começou a murmurar mais alto. Clara, você precisa saber a verdade. O estranho se virou, chamando sua atenção. Ela estava assustada, mas a curiosidade a puxava. Beatriz viu algo que não deveria, e isso está relacionado a você. O coração dela disparou. O que Beatriz poderia ter visto? O que isso significava para ela e para todos ao seu redor? Assim que estendeu a mão, Clara já sentia o peso do mundo. Ele continuou. Você não pode se casar sem saber. Seu destino, ele está intrinsecamente ligado ao que aconteceu no passado. Então, um novo grito cortou a praia. Com o instinto de proteção, Clara correu em direção a Beatriz, que agora era levada na maca. Ela queria perguntar, queria entender, mas em meio ao caos, as palavras se perderam. O estranho seguia atrás dela, mas Marcos se colocou entre eles, desferindo um olhar que promete raiva e medo. Era como se o ar estivesse carregado de um segredo que ninguém ousava desvendar. A ambulância finalmente se aproximou e os gritos se transformaram em murmúrios aflitos. O que está acontecendo, Beatriz? Clara implorou, mas a amiga estava sendo atendida e os olhares inquietantes da multidão a aprisionavam. Um momento depois, a tensão parecia ter atingido o ápice. E então, como um trovão num céu claro, o inesperado aconteceu. Marcos! É hora de você dizer a verdade! O homem misterioso exclamou e o mundo parou. Todos os olhares se voltaram para Marcos, que parecia lutar contra uma tempestade interna. Clara sentiu o coração parar. O que ele sabia? Quem era aquele homem misterioso que sussurrava antigas verdades? Cala a boca! Você não sabe do que está falando! Marcos retrucou, o rosto pálido, como um papel, mas a incerteza em sua voz não passou despercebida. Num segundo, ele pareceu hesitar, e isso foi o suficiente para que um frio percorresse a espinha de Clara. Lágrimas se acumularam em seus olhos enquanto ela encarava seu inimigo. Algo se agitava no cérebro dela, uma lembrança fragmentada que a deixava inquieta. O passado estava prestes a ser revelado, e nesse segundo, tudo mudou. O relógio parecia ter parado. O que seria aquela verdade que ainda não se revelara e que estava prestes a desmoronar as certezas que ela havia construído sobre sua vida? Eu sou seu irmão. A confissão veio como um trovão e o mundo de Clara desabou. O rosto de Marcos, que antes era apenas um antagonista no seu conto de fadas, agora carregava um peso que mudaria tudo. A revelação paralisou a todos. A praia, que antes era um palco para o amor, se tornara um campo de batalha emocional. Clara sentiu a terra tremer sob seus pés. Todos os sussurros, cada rumor, cada segredo ocultado pela família começavam a ganhar vida. E o que isso significava para o casamento que se aproximava? Para a decepcionante segurança que ela pensou ter encontrado? A tensão pairava no ar como um vendaval prestes a atingir. Clara estava perdida em pensamentos. O que fazer agora? As ondas do mar rugiam ao fundo e ela se sentia à beira de um precipício. Será que conseguiria descobrir a verdade antes que tudo se tornasse incontrolável? O silêncio se instalou após a confissão de Marcos. Clara ficou paralisada, a mente fervilhando. Eu sou seu irmão. As palavras ecoavam, repetindo-se.
A multidão murmurou, os rostos confusos, sem entender o que estava acontecendo. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Tudo ao seu redor começou a oscilar, como se o chão tivesse se transformado em areia movediça. Não, isso não pode ser verdade, Clara gritou, a voz trêmula, o pânico subindo como uma maré. Ao mesmo tempo, o olhar de Lucas se endureceu. Ele se virou, seus olhos tempestuosos, voltados para Marcos. O que você fez? Ele não levantou a voz, mas cada palavra era carregada de tensão. O que estava acontecendo? Por que Marcos nunca mencionara isso antes? E o que mais ele escondia? Clara sentia um nó se formar em sua garganta. O medo a paralisava, enquanto seu coração pulsava de forma desesperada. Ela olhou para Beatriz, que ainda estava sendo atendida, e uma nova onda de dúvida a atingiu. E se os segredos de Marcos estivessem interligados com o que sua amiga viu, só então, em meio a esse turbilhão, o homem misterioso voltou a falar. A verdade é mais complexa do que você imagina, Clara. Não é só sobre um irmão nesse momento. É sobre um segredo muito maior que todos nós. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para lançar uma bomba. Esse vilarejo é mais do que você pensa. A multidão, antes dispersa, agora jazia em uníssono, atenta a cada palavra. Marcos e Clara não são apenas irmãos. Eles são parte de uma antiga linhagem, uma família que esteve envolvida em acontecimentos horríveis. O passado não só os uniu, mas também os amaldiçoou. O estrondo de suas palavras fez o pânico se transformar em agitação. Que maldição! Que passado! Clara sentiu-se tonta, como se sua vida tivesse desmoronando em suas próprias mãos. A cada segundo, mais detalhes pareciam se entrelaçar de forma terrível. Um eco de lembranças distantes começou a surgir em sua mente. Rostos familiares, risos apagados e uma história que nunca ouvira. Foi quando, do nada, um segundo grito cortou o ar. Cuidado! Alguém berrou. Clara virou-se para ver um grupo de homens correndo, apavorados. Algo estava errado. A confusão reinou. E a multidão se dispersou. Mas a verdade parecia se afundar mais fundo, como se toda a tensão tivesse um objetivo, um foco que estava por vir. Uns segundos depois, um clarão de luz iluminou a praia e todos pararam imóveis. Clara conseguiu distinguir a silhueta de um carro esportivo, que apirta abruptamente, os faróis intensos ofuscando. Ele deslizou até parar com um rangido de pneus. A porta se abriu com um baque, e uma figura imponente saiu, o cabelo disfarçado pela brisa. Estou aqui, e agora você vai me ouvir. A voz era forte, firme, ecoando com autoridade. Clara sentiu o gelo se espalhar por suas veias. A fisionomia da mulher que agora se apresentava era inconfundível. Mãe? O murmurinho da multidão se transformou em um clamor ensurdecedor. Ela estava ali. E o que isso significava? O reencontro de Clara com sua mãe só poderia ser mais uma camada do quebra-cabeça obscuro que se desenrolava. Eu voltei para corrigir os erros do passado. Está na hora de vocês conhecerem toda a verdade. As palavras dela arremessaram o coração de Clara a um abismo. Antes que Clara pudesse processar tudo, outra luz brilhou ao longe. Outro carro, desta vez uma ambulância, se aproximava em alta velocidade. As sirenes gritando. Os olhares se voltaram instantaneamente. Clara se sentiu perdida entre dois mundos, o antigo e o que estava prestes a ser revelado. O nó em sua garganta apertando cada vez mais.
Qual era o segredo que sua mãe viera revelar? E o alerta do homem misterioso? Que maldição pairava sobre eles? Nesse instante, Clara se deu conta de que as respostas estavam nas sombras do passado. E talvez a única forma de encontrar a verdade fosse enfrentar seus demônios, antes que o tempo se esgotasse. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto o som da ambulância se aproximava. Sussurros e gritos se tornavam indiscerníveis. E no meio de toda aquela confusão, Clara percebeu que, independentemente do que viesse à tona, nada seria como antes. E uma pergunta ardente queimava em sua mente. Estavam todos prontos para suportar a verdade, a F. Clara só conseguia encarar sua mãe, que a envolvia em um emaranhado de perguntas sem respostas. Por que você voltou agora? O que está acontecendo? A palavra mãe mal escapara de seus lábios, e agora tudo parecia ter perdido sentido. Mãe! A palavra soou mais como um lamento do que uma saudação. Clara estava em choque, e algo dentro dela começou a se agitar. As sirenes da ambulância estavam tão próximas, tão insistentes. Mas seu coração pulsava por causa do que estava acontecendo ali, agora. Clara! Escute, eu precisei voltar para corrigir as coisas antes que fosse tarde demais. A voz da mulher parecia segura, mas havia um tremor em suas mãos que não passou despercebido. O murmúrio da multidão crescia. O olhar de Marcos era um misto de medo e raiva. Ele encarava a mãe de Clara como se estivesse prestes a explodir. Você não tinha o direito de voltar. Você deixou tudo para trás. Só se importou consigo mesma. Cale-se, Marcos. Clara girou, o coração batendo forte. O que você sabe sobre o que aconteceu? O que você está escondendo? A confusão começou a se transformar em fúria e ela precisava de respostas. Olhem! Alguém gritou e uma onda de olhares se voltou para a ambulância, que finalmente estacionou. Um grupo de paramédicos pulou para fora, prontos para lidar com Beatriz. Clara queria correr até sua amiga, mas a revelação da mãe a paralisava. Clara, precisamos conversar sobre o que Beatriz viu. Sua mãe disse, com um olhar severo. Algo estava errado. Eu não posso acreditar em nada do que você diz, Clara disparou. Como posso confiar em você agora, depois de tudo? Antes que a mãe pudesse responder, um grito cortou o ar. É ele! Ele está voltando! Uma figura familiar emergiu da multidão. O rosto era conhecido, mas as feições pareciam diferentes, mais sombrias. Era um homem que Clara não via há anos. Daniel, seu antigo amor, que ela acreditava ter deixado para trás. Daniel! O grito escapuliu de Clara, ecoando em sua mente como um eco distante. O que ele estava fazendo aqui? O choque a atingiu como uma onda violenta. Quando seus olhos se encontraram, algo dentro dela acendeu, ao mesmo tempo em que um frio percorria suas veias. Clara! Agora não é a hora para reviravoltas, Lucas disse, um tom de frustração em sua voz. Mas Clara estava mais confusa do que nunca. Ele sabe algo, Clara disse, olhando para Daniel, que parecia hesitar, a boca aberta, como se estivesse prestes a falar. Não é só sobre você e sua mãe. Clara! Daniel interrompeu. A voz tensa, como se estivesse lutando consigo mesmo. Eu também tenho segredos, e eles estão ligados a tudo isso, à sua família, ao que aconteceu anos atrás. O que você está dizendo? Clara perguntou, a respiração acelerada. A verdade parecia estar prestes a desmoronar sobre ela como uma avalanche. Daniel deu um passo à frente, sua expressão séria.
Eu posso não ter ido embora por escolha própria. O que Beatriz viu foi mais que um segredo. Era uma conexão que ninguém esperava. Clara, a sua verdadeira história é mais complicada do que você imagina. O silêncio cobriu a praia. Todos respiravam baixinho, aplicando peso ao que acabara de ser dito. Clara queria gritar, mas as palavras estavam presas na garganta. A conexão com Daniel, o mistério em torno de sua mãe, as revelações de Marcos, tudo girava em sua cabeça. Você quer saber a verdade? Daniel continuou, seus olhos fixos nos de Clara. Os laços que vocês acreditam ter são muito mais sombrios, e isso envolve um passado que talvez ninguém tenha coragem de encarar. Seu pai, ele não está onde você pensa. As palavras foram como um raio em dia ensolarado. Clara sentiu a terra tremer sob seus pés novamente. O nó em sua garganta se tornou insuportável. Daniel parecia prestes a revelar tudo quando, subitamente, uma explosão cortou o silêncio. Um estrondo ensurdecedor, seguido por gritos e o alvoroço da multidão. A fumaça começou a se espalhar e uma sensação de pânico tomou conta de todos. "Cuidado!" Clara gritou, mas a confusão se espalhou como um incêndio. O mundo virou um turbilhão. Entre gritos e correria, Clara sentiu-se puxada entre as forças do passado e do presente, entre segredos e revelações assassinas, sem saber qual caminho escolher. E enquanto as sombras engoliam a praia e seus segredos, ela se perguntou: qual era a verdade, afinal? E estavam todos prontos para pagá-la? O caos se instalou. Clara olhava sua mãe, a garganta apertada, enquanto a fumaça se espalhava como uma cortina negra sobre a praia. O estrondo que cortou o ar reverberou nos seus ossos. O que estava acontecendo? A multidão começou a se agitar, rostos em pânico, todos tentando entender o que estava acontecendo. "Clara, me ouça!" A voz da mãe estava quase perdida no tumulto. Clara sentiu um frio na barriga. "Você precisa saber a verdade sobre seu pai." Essas palavras atingiram como um soco. "Meu pai? O que ele tem a ver com tudo isso?" Ela queria gritar, mas a voz saiu quase em um sussurro. O barulho da multidão tornava tudo cada vez mais desonesto e distante, como se estivesse presa em uma bolha de angústia. Daniel, que estava à sua frente, parecia hesitante. Seus olhos, confusos, intensos. Clara queria gritar por ajuda. Queria alguém que conseguisse acalmar aquele turbilhão. E então, uma nova figura emergiu na cena. Uma mulher com uma jaqueta preta, avançando entre as pessoas, determinado, como um relâmpago cortando a escuridão. Clara não a reconheceu de imediato. "Saia da frente!" gritou a mulher, e as pessoas começaram a se afastar, revelando um espaço ao redor. Clara ficou paralisada, olhos fixos na estranha. "Você precisa entender. O que está acontecendo aqui muda tudo." As palavras dela pareciam carregar um peso, e Clara sentiu uma onda de ansiedade. Mas por que ela sentia que a mulher estava se dirigindo a ela? A estranha se virou para Clara. Era como se ela conhecesse cada pedaço do que estava acontecendo. "Sua mãe escondeu muito de você, mas agora é a hora da verdade." O que era isso? Clara ficou atordoada. Sua mãe, que havia voltado para corrigir os erros, agora parecia uma estranha. Daniel observava, imóvel, sem saber o que fazer. Lucas se aproximou, e sua expressão estava endurecida como pedra. "Quem é você?" Lucas perguntou, a voz carregada de desconfiança. A mulher ignorou e focou em Clara novamente. "Sou Ana,
E você não pode se casá-la, Lucas. Uma escolha assim pode levar a consequências terríveis. Clara sentiu um nó na garganta. Consequências? Como assim? O chão parecia desmoronar sob ela, e a multidão começou a murmurar. Beatriz! Ana começou, e todos se calaram. Ela sabia mais do que parecia. O que ela viu não se refere apenas ao que aconteceu com Marcos. É sobre sua família, sobre o passado que se recusa a ser esquecido. Nesse momento, as sirenes se tornaram um lamento distante, como se o próprio tempo tivesse parado. Clara sentiu medo a invadir, um gelo em sua espinha. Ana respirou fundo. O que você não sabe, Clara, é que seu pai estava envolvido em algo muito maior e perigoso. Ele não morreu como você acredita. Ele estava tentando proteger vocês de algo. O impacto das palavras foi como uma explosão. Clara piscou, a mente a mil. O que você está dizendo? Meu pai está vivo? Sim, Ana gritou, com uma paixão negligente. E ele vai voltar. Mas você precisa saber que você não está livre disso. Você é parte disso. Parte de algo muito maior. Há uma razão pela qual Marcos nunca mencionou isso. E agora ele vai ter que lidar com o que trouxe de volta. Marcos, que até então permanecia quieto, agora estava pálido, as palavras de Ana o atingindo como um golpe no estômago. Você não entende? Ele gritou, a voz embargada. Ninguém deve saber disso. Estou tentando proteger você, Clara. Ela sentiu o chão tremer. O que mais estava escondido? Cada palavra que saía da boca de Ana era um eco que reverberava em seu interior. Clara olhou para a multidão assustada. As revelações estavam se acumulando como um torrente prestes a transbordar. Está tudo interligado, Clara. Você só tem duas escolhas: aceitar a verdade ou viver com as consequências que estão prestes a surgir. E com esse aviso, o céu escureceu ainda mais numa tempestade distante. Os ventos começaram a aumentar e Clara contemplou a possibilidade de que tudo o que conhecia estava prestes a mudar. E descontroladamente poderia nunca mais ser igual. A explosão que ouvira não era apenas um evento. Era nova realidade se formando diante dela. O que mais estava prestes a ser revelado? E o que significava tudo isso para o futuro dela e de todos à sua volta? A explosão que cortou o ar ressoou como um estrondo de trovão, fazendo Clara e todos à sua volta estremecerem. O calor intenso da fumaça quente começou a envolver a praia, e a multidão se agitou, gritos de pânico ecoaram. Clara olhou para sua mãe, o coração disparado. O que está acontecendo? Ana, a mulher misteriosa, avançou em direção ao pânico crescente, mas claramente estava tão aturdida quanto T. Precisamos nos afastar daqui! Ela puxou Clara, mas algo a fez hesitar. O desafio em seu olhar encontrou os de Marcos, que parecia em choque, a raiva agora se transformando em medo. Então, algo inesperado ocorreu. Uma figura apareceu na confusão, saindo da fumaça. Era um homem, encapuzado e com os olhos de determinação feroz, movendo-se com agilidade entre os corpos em desespero. Clara sentiu um arrepio. Havia algo nos gestos dele que lhe era familiar. O homem avançou até parar bem na frente de Clara, seus olhos fixos nela. Clara, preciso que você me escute! O rosto era obscuro, mas a voz... Fala. Clara conhecia aquela voz. O mundo ao seu redor se apagou e seu coração parou. Marcos, não faz isso! Declarou ele, sua voz ecoando com um peso emocional. Clara se me cerrou os olhos, tentando reconhecer. Era Daniel, o amor de sua juventude, mas diferente. Mais maduro, mais sério, com um brilho de urgência que havia mudado tudo.
Daniel? A palavra escapuliu de seus lábios como um sussurro. Ele respirou fundo, rapidamente contornando a multidão assustada. Você não tem ideia do quanto isso tudo é grave. O que está acontecendo agora é só o começo. A verdade está prestes a ser desenterrada. E você precisa saber. Ele se virou para os outros. Sua presença impunha respeito. Daniel, o que você quer dizer? Clara perguntou, nervosa, enquanto as perguntas giravam em sua mente como um furacão. Há segredos dentro da sua família que vão muito além do que você imagina. Não só teu pai, mas sua mãe também. A voz dele tremia e o pânico na plateia crescia. Se você se casar com Rafael, todos estarão em perigo. A ligação entre teus pais e Marcos é profunda e perigosa. Nesse instante, um novo grito cortou a confusão. Ele está aqui! Ele chegou! Alguém na multidão anunciou, e todos se viraram para a fumaça. Outra figura se destacou, e Clara sentiu seu coração disparar em reconhecimento. Era o pai dela. Pai! Clara gritou, sem acreditar no que via. O homem que ela pensava ter perdido estava diante dela, porém com a mesma gravidade estampada em seu rosto. Ele estava em perigo, e sua presença delineava uma nova camada de mistério. Clara! Ele chamou, seu olhar preocupante e focado. Você precisa ir, agora! É uma armadilha! Eles estão atrás de você. Um choque percorreu a multidão. Todos olhavam com incredulidade, a revelação infundindo um novo pavor. Clara queria correr até ele, mas Marcos se colocou na frente, o medo agora transformando-se em desespero. Você não pode deixar que ele se aproxime. Ele é parte desse jogo. Jogo? Que jogo? O que está acontecendo? Clara gritou, sentindo o peso do mundo nas costas. Tudo aquilo se tornava avassalador. Um labirinto de confusões e verdades ocultas. Daniel, tentando se fazer ouvir, gritou de volta. O que você não entende, Clara, é que tudo isso já foi planejado. A explosão, o tumulto, é parte de um plano maior. Liberte-se agora ou perderemos tudo. Ele estendeu a mão, um apelo desesperado nos olhos. A tensão eletrizava o ar. Clara olhou para seu pai, então para sua mãe, para Marcos, para Daniel, e a dúvida a atormentou. Se tudo aquilo fosse uma armadilha, quem era o verdadeiro inimigo e quem pretendia protegê-la? Um silêncio pesado pairou, como se o tempo tivesse parado. E era visível que a verdade estava prestes a desmoronar ao seu redor. Clara sentiu a perna tremer, cada batida do coração ressoando como um sino. A vida que conhecia, cada relacionamento, cada segredo, tudo começava a se desentranhar. E ela precisava decidir o que era real. A última palavra de Daniel ecoou em sua mente. E enquanto a fumaça continuava a se espalhar, Clara sabia. O que quer que fosse verdade, a hora da escolha estava mais perto do que ela pensava. E naquele momento, tudo poderia mudar, nos mais sombrios e inesperados caminhos. A explosão que ressoava no ar parecia desafiar a lógica. Clara ainda estava atordoada pela presença do pai, aquele homem que ela acreditava ter perdido para sempre. O pânico tomou conta de sua mente, misturando-se com a urgência dos últimos acontecimentos. Pai, o que você está fazendo aqui? As palavras saíram como um grito, e o medo se tornava cada vez mais palpável. A fumaça se espalhava, tornando a visão turva. Clara, não agora. Precisamos sair daqui. O olhar de seu pai estava cheio de desespero. Ele se virou rapidamente, como se sentisse uma presença ameaçadora por perto.
Marcos estava em pânico, apontando para o pai dela. Você não devia estar aqui! Isso não é seguro! A multidão se dividiu, enquanto as vozes se misturavam em murmúrios aflitivos. Ana tentava acalmar as pessoas, mas uma tensão crescente fez com que todos se afastassem ainda mais. Precisamos abrir caminho! É uma armadilha! Dizia ela, mais para si mesma do que para os outros. Clara sentiu um nó na garganta ao ouvir as palavras estranhas de Daniel, que permanecia firme ao seu lado. Se você se casar com Rafael, Clara, não terá como escapar do que está por vir. As palavras dele reverberaram, fazendo seu coração palpitar. E enquanto tudo isso acontecia, uma nova figura surgiu da fumaça, um homem alto com um olhar frio como aço. Chegou a hora de todos vocês saberem a verdade. Sua voz era autoritária, ecoando entre os gritos e suspiros na multidão. Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Quem era aquele homem? Você é? Você é? Clara começou, paralisada. Ele tinha um semblante familiar, como um eco de memórias que ela não conseguia acessar. Eu sou o que você realmente procura. A resposta para todas as suas perguntas, ele exclamou, avançando para perto dela. A multidão, que antes se movia freneticamente, agora estava em silêncio, absorvendo cada palavra. Marcos começou a hesitar, seu rosto palidamente tenso. Como você chegou aqui? O que você quer? O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. A verdade, Marcos, e vocês todos precisam saber disso. Seu olhar percorreu cada rosto na multidão, até finalmente pousar em Clara. Você não sabe quem realmente é, não é? Aqueles que você considera amigos, eles têm segredos e você também. O coração de Clara disparou. A tensão era tão intensa que parecia cortar o ar. Daniel fez menção de se aproximar, mas Clara o segurou, sentindo que o melhor era ficar onde estava. O que você quer dizer? Que segredos? As palavras saíram com um eco de desespero e determinação. E então, como se fosse um botão de um tremor, o homem começou a revelar. Seus pais, eles tomaram decisões que afetaram não só a eles, mas a todos nós. E você, Clara, é a chave para resolver isso. Ele respirou fundo, preparando-se para a bomba que estava prestes a lançar. Você está diretamente ligada a Marcos, e mais do que apenas irmãos. Vocês dois não são só família. São também parte de uma antiga rivalidade que moldou a história deste vilarejo. Silêncio. Ninguém ousava piscar. Um choque percorreu a multidão. Clara sentiu como se o mundo estivesse rodando em sua volta. Antiga rivalidade? O que era isso? Ela olhou para Marcos, que parecia igualmente perplexo, mas com um vislumbre de reconhecido horror. Não pode ser verdade! Clara murmurou, mas o homem não parecia cometendo um erro. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas de um jeito que ela nunca poderia imaginar. E quando menos esperava, Marcos desabou. Não sou seu irmão, ele gritou, o desespero preenchendo sua voz. É uma mentira. Ele começou a se afastar, mas o homem o impediu, seus olhos ardendo como fogo. Você não pode fugir. O que foi feito no passado vai encontrar todos vocês, eventualmente. Clara se sentiu perdida. Sentiu o frio correndo pela espinha. A revelação a atingiu com a força de um furacão. Os laços que ela pensava conhecer agora estavam em frangalhos.
o que isso significava para ela, para seus sentimentos por Lucas, para o casamento que se aproximava. E enquanto seus pensamentos giravam, outra explosão ressonou. Dessa vez um clarão luminoso cortou o céu, desmantelando a tensão. A areia começou a se mover, como se o próprio chão estivesse tremendo sob seus pés. "Mova-se!" Ana gritou, puxando Clara. Tudo estava virando um caos. Clara não sabia o que fazer, mas a voz do homem misterioso ainda ecoava em sua cabeça. A verdade está a caminho e ela não vai esperar por ninguém. E em meio a toda a confusão, uma única pergunta a atormentou. O que mais permaneceria escondido? O que mais poderia mudar? Clara olhou para o pai, para a mãe e viu os rostos de vários estranhos ao seu redor. Pânico se intensificava e a única coisa que ela sabia era que não havia como voltar atrás. A explosão que ressoava no ar parecia desafiar a lógica. Clara ainda estava atordoada pela presença do pai, aquele homem que acreditava ter perdido para sempre. O pânico tomou conta de sua mente, misturando-se com a urgência dos últimos acontecimentos. "Pai, o que você está fazendo aqui?" As palavras saíram como um grito e o medo se tornava cada vez mais palpável. A fumaça se espalhava, tornando a visão turva. "Clara, não agora! Precisamos sair daqui!" O olhar do seu pai estava cheio de desespero. Ele se virou rapidamente, como se sentisse uma presença ameaçadora por perto. Marcos estava em pânico, apontando para o pai dela. "Você não devia estar aqui. Isso não é seguro." A multidão se dividiu, enquanto as vozes se misturavam em murmúrios aflitivos. Ana tentava acalmar as pessoas, mas uma tensão crescente fez com que todos se afastassem ainda mais. "Precisamos abrir caminho, é uma armadilha", dizia ela. Mais para si mesma do que para os outros, Clara sentiu um nó na garganta ao ouvir as palavras estranhas de Daniel, que permanecia firme ao seu lado. "Se você se casar com Rafael, Clara, não terá como escapar do que está por vir." As palavras dele reverberaram, fazendo seu coração palpitar. E enquanto tudo isso acontecia, uma nova figura surgiu da fumaça. Um homem alto, com um olhar frio como o aço. "Chegou a hora de todos vocês saberem a verdade." Sua voz era autoritária, ecoando entre os gritos e suspiros da multidão. Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Quem era aquele homem? Você é... Clara começou, paralisada. Ele tinha um semblante familiar, como um eco de memórias que ela não conseguia acessar. "Eu sou o que você realmente procura. A resposta para todas as suas perguntas", ele exclamou, avançando para perto dela. A multidão, que antes se movia freneticamente, agora estava em silêncio, absorvendo cada palavra. Marcos começou a hesitar, seu rosto palidamente tenso. "Como você chegou aqui? O que você quer?" O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. "A verdade, Marcos, e vocês todos precisam saber disso." Seu olhar percorreu cada rosto na multidão, até finalmente pousar em Clara. "Você não sabe quem realmente é, não é? Aqueles que você considera amigos, eles têm segredos. E você também." O coração de Clara disparou. A tensão era tão intensa que parecia cortar o ar. Daniel fez menção de se aproximar, mas Clara o segurou, sentindo que o melhor era ficar onde estava. "O que você quer dizer? Que segredos?" As palavras saíram com um eco de desespero e determinação. E então, como se fosse um botão de um tremor, o homem começou a revelar.
Seus pais, eles tomaram decisões que afetaram não só a eles, mas a todos nós. E você, Clara, é a chave para resolver isso. Ele respirou fundo, preparando-se para a bomba que estava prestes a lançar. Você está diretamente ligada a Marcos, e mais do que apenas irmãos. Vocês dois não são só família, são também parte de uma antiga rivalidade que moldou a história deste vilarejo. Silêncio. Ninguém ousava piscar. Um choque percorreu a multidão. Clara sentiu como se o mundo estivesse rodando em sua volta. Antiga rivalidade? O que era isso? Ela olhou para Marcos, que parecia igualmente perplexo, mas com um vislumbre de reconhecido horror. Não pode ser verdade, Clara murmurou, mas o homem não parecia cometendo um erro. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas de um jeito que ela nunca poderia imaginar. E quando menos esperava, Marcos desabou. Não sou seu irmão! Ele gritou, o desespero preenchendo sua voz. É uma mentira! Ele começou a se afastar, mas o homem o impediu, seus olhos ardendo como fogo. Você não pode fugir. O que foi feito no passado vai encontrar todos vocês eventualmente. Clara se sentiu perdida. Sentiu o frio correndo pela espinha. A revelação a atingiu com a força de um furacão. Os laços que ela pensava conhecer agora estavam em frangalhos. O que isso significava para ela? Para seus sentimentos por Lucas? Para o casamento que se aproximava? E enquanto seus pensamentos giravam, outra explosão ressonou. Dessa vez, um clarão luminoso cortou o céu, desmantelando a tensão. A areia começou a se mover, como se o próprio chão estivesse tremendo sob seus pés. Mova-se! Ana gritou, puxando Clara. Tudo estava virando um caos. Clara não sabia o que fazer, mas a voz do homem misterioso ainda ecoava em sua cabeça. A verdade está a caminho, e ela não vai esperar por ninguém. E em meio a toda a confusão, uma única pergunta a atormentou. O que mais permaneceria escondido? O que mais poderia mudar? Clara olhou para seu pai, para a mãe, e viu os rostos de vários estranhos ao seu redor. O pânico se intensificava, e a única coisa que ela sabia era que não havia como voltar atrás. Então, a fumaça clareou por um instante, revelando uma cena que congelou o sangue de todos que estavam presentes. Clara viu um homem encapuzado surgindo entre as sombras. E com um movimento rápido, ele puxou um objeto cintilante do casaco. Era uma faca, e em um movimento, ele avançou em direção ao seu pai. Não! Clara gritou, mas o homem atirou a faca. Clara viu tudo em câmera lenta, o olhar de horror no rosto do pai, a lâmina cortando o ar como se estivesse em sua direção. A faca cravou-se no peito do pai, com um impacto surdo, e o mundo de Clara desabou em um mar de gritos e confusão. O rosto do homem misterioso tornou-se uma máscara de espanto, e Marcos, com um grito, Pai! O grito de Clara ecoou como um lamento desesperado. O corpo do homem tombou, os olhos arregalados, e a cena ficou marcada no ar como uma pintura horrenda. Clara mal conseguia respirar, seus pensamentos girando como um furacão. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem? E por que essa violência repentina? Um silêncio mortal se seguiu. O que quer que ele dissesse antes tinha marcado seus destinos. Mas agora, o que iniciou como uma revelação estava se transformando em um pesadelo. Clara começou seu coração a afundar e uma única pergunta fatal ressoou em sua mente. Tudo o que ela pensou que sabia estava ruindo. Seria mesmo possível que esse ato brutal pudesse destruir o que restava de sua família?
Um cenário que parecia ter saído de um pesadelo. O grito dela ecoou no ar, uma mistura de dor e incredulidade. Não, pai! O mundo girava ao seu redor. A multidão estremeceu. A confusão se espalhou como uma tempestade. Clara viu Marcos se aproximar, seu rosto expressão de desespero. Mas ele não podia fazer nada. A raiva e o medo se espremiam na garganta dela, cortantes como vidro. Daniel também queria ajudar, mas estava parado, incapaz de processar o que acontecia. Ana, com a voz firme e desesperada, tentou acalmar os que estavam em volta. Precisamos chamar uma ambulância. Agora! Mas ninguém se movia. Todos estavam petrificados. A cena aterradora paralisando as reações. No entanto, no meio do caos, uma centelha de determinação acendeu em Clara. Ela não poderia deixá-lo ali. Correndo, ela se ajoelhou ao lado do pai, tentando lembrar dos treinos da escola de enfermagem. Seu coração disparava. Pai, você tá bem? Fique comigo. Ela tocou seu peito. A respiração dele era fraca, quase como um sussurro. Clara, ele murmurou, os olhos se encontrando com os dela. Uma mistura de amor e dor. Eu sinto muito. Não diga isso. Ela sabia que o tempo estava se esgotando, e seus olhos se voltaram para o homem encapuzado, que ainda permanecia ali, observando. Por que você fez isso? Clara gritou, sua voz cheia de revolta. O homem desviou o olhar. Você não entende. É mais profundo do que você pensa. Um grupo de paramédicos finalmente corria em direção a eles e a cena começou a se acalmar. Ana gritou ordens, organizando a multidão ao redor. Façam espaço! Deixem eles trabalharem! Um alívio fraquinho percorreu Clara ao ver os profissionais de saúde se aproximando, mas a angústia estava estampada em seu rosto. Mãe! Clara gritou, sem saber onde ela estava. Sua mãe não aparecia, e isso a fazia sentir uma pontada no coração. Mãe! O desespero quase a derrubou, e foi então que a figura da mãe de Clara surgiu da fumaça, parecendo mais cansada e perplexa do que ela se lembrava. Clara, eu não sabia o que estava acontecendo. Ela correu até o pai, e Clara sentiu um ímpeto de esperança. Talvez essa fosse a chave para entender tudo. Os paramédicos se agacharam, trabalhando rapidamente. Ela viu o pai sendo colocado em uma maca, e uma onda de lágrimas escorreu por seu rosto. O homem encapuzado se afastou lentamente, a culpa transbordando em seus olhos. Eu só queria proteger você, Clara. O que está escondido é mais perigoso do que imaginamos. Ok. Saia, antes que eu faça algo que você não quer. Marcos gritou, o rosto contorcido pela raiva. Clara virou-se para o irmão, surpresa pela proteção. Mesmo nesse caos, havia algo ali, uma conexão que se fortalecia. A ambulância finalmente levou seu pai, enquanto a multidão começava a se dispersar. Clara se virou para Daniel, para buscar apoio, mas seu olhar estava distante. Ela sabia que tinha que enfrentar todos os segredos revelados. Precisamos contar a verdade sobre nossos pais, sobre Marcos, tudo, ela gritou, o peso da responsabilidade apertando seu peito. Ana olhou para eles. A conversa não acaba aqui. Não podemos ignorar o que aconteceu. Ela se virou para a multidão. As pessoas começavam a se dissipar, ainda assombradas. A luta ainda não acabou. Precisamos nos unir. Clara olhou para o horizonte, o sol se pondo lentamente, e ela entendeu. A jornada estava apenas começando, e éramos todos protagonistas em um jogo muito maior. Uma batida em seu coração soou como um chamado à ação. Às vezes,
As verdades mais duras eram as que libertavam. Clara respirou fundo. A voz no fundo dela, firme. Vamos descobrir, juntos! Mas enquanto ela se virava para enfrentar seu futuro incerto, uma sombra mais uma vez cruzou a praia. Clara virou-se e em seu coração um frio sibilante queimou. O que mais está à espreita? O que mais será revelado? Clara sabia que estavam longe do fim. O destino guardava segredos que ainda estavam por vir. E aí, antes de encerrarmos essa incrível jornada, aqui vai aquele aviso importante. Acredite, se inscreva agora no canal para não perder as histórias que vêm a seguir. Este é o momento para você mostrar seu apoio. E não esqueça de esmagar o botão de like agora! Cada clique ajuda muito com o algoritmo. Deixe suas reações e teorias na seção de comentários. Quero muito ouvir de vocês. E finalmente, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Faça parte dessa comunidade.